Desde pequena, minha avó me contava histórias da casa onde morava. Ela dizia que era assombrada. Eu nunca soube se devia acreditar. Sempre achei que eram histórias típicas de avó só para puxar conversa. Ela era muito devota, tanto que rezava o terço todos os dias sem falta. Mas havia algo estranho nisso, porque toda vez que ela fazia isso aconteciam coisas estranhas. Nunca vi nada, mas as histórias que ela me contava pareciam muito reais. Minha avó disse que havia uma presença na casa, algo que só aparecia quando ela orava. Achei que talvez fosse a imaginação dela devido à idade, à solidão ou algo parecido. Mas ela estava convencida de que era verdade. Não sei, é difícil explicar. A única coisa que sei é que minha avó nunca mentiu para mim sobre nada, e isso envolve suas histórias. O primeiro encontro foi algo que minha avó nunca esqueceu. Foi numa noite. Ela conta que naquela época minha mãe e meu pai estavam visitando a casa e ficaram lá. Todos já estavam dormindo e ela ficou no quarto rezando o terço. A casa estava em silêncio. Apenas ruídos normais podiam ser ouvidos. Madeira rangendo, o vento lá fora. Mas então, enquanto orava, ela disse que sentiu algo estranho, como uma mudança no ar, uma sensação pesada, como quando você sente que alguém está te observando, só que não há mais ninguém em seu quarto. Ela dormia sozinha. Minha avó continuou orando, tentando ignorar esse sentimento. Mas então ela viu algo. A princípio ela pensou que seus olhos a estavam enganando, pois ela não conseguia enxergar muito bem, devido a complicações do diabetes. Mas ela garante que estava lá. Uma sombra, mais escura, mais densa que o normal. Estava bem no canto do quarto dela. Minha avó disse que ela congelou. Não sabia se deveria orar ou correr, mas com problemas nos joelhos, do que adiantaria correr? Correr não era realmente uma opção. Então ela fez a única coisa que sentiu que poderia fazer. Fechou os olhos e orou mais. Acho que ela esperava que quando os abrisse novamente, tudo voltasse ao normal. Mas quando ela os abriu, a sombra ainda estava lá. Só que desta vez parecia que ela havia chegado um pouco mais perto. Não fez nenhum barulho. Estava simplesmente lá, observando ela. Minha avó não me contou muito mais sobre aquele encontro. A última coisa que sei é que ela parou de olhar e focou o olhar diretamente para frente. E em algum momento, a sombra desapareceu. Depois disso, as coisas nunca mais foram as mesmas quando rezava. Sempre sentia essa presença, aquela sensação de estar sendo observada. Isso não acontecia todas as noites, mas com frequência suficiente para ela perceber. E era sempre quando estava sozinha. Nunca quando havia mais pessoas por perto. Minha avó não parou de rezar o terço depois disso, mas ela começou a fazer isso durante o dia, ou quando havia pessoas em casa. Ela disse que de alguma forma isso a fez se sentir mais segura, como se uma força maior a pedisse para fazer assim. Embora ela nunca parasse de olhar de soslaio para o canto de seu quarto, nunca mais viu a sombra tão claramente como da primeira vez. A sensação de que algo estava ali com ela nunca desapareceu. Minha avó também me conta que as coisas começaram a ficar estranhas em casa, mais do que o normal. Lembra como eu disse que ela alegou que sua casa era mal assombrada? Bem, muitas coisas aconteceram lá. O típico caso em que pratos ou qualquer outra coisa estava fora do lugar era constante. Os fenômenos tornaram-se mais frequentes e cada vez mais feios. Chegou um momento em que minha avó teve que aceitar o que estava acontecendo. Ela percebeu que era o rosário que de alguma forma trazia aquela sombra para perto dela. Posso imaginar como foi difícil para ela ter que escolher entre a fé e a paz. No final, decidiu parar de rezar o rosário para sempre. Não foi fácil, ela me disse muitas vezes. Essa decisão trouxe consigo muitos conflitos internos, porque para ela a sua fé era uma grande parte de quem ela era. No entanto, a ideia de continuar a atrair aquela presença era insuportável. Não posso deixar de sentir um misto de admiração e tristeza, admiração pela força da minha avó para tomar uma decisão como essa, e tristeza pelo que ela teve que sacrificar.